Agora vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Amado irmão, o tema da mensagem essa noite é mais amor, por favor. Amém? Pode se assentar. Antes que você pense, ou talvez você não vai pensar agora, mas talvez no final do culto você pense assim: eu acho que essa pregação foi para mim. Eu quero que você entenda, amado irmão, amada irmã. Você não é especial em relação aos demais. Se existe um problema que acontece em praticamente todos os seres humanos, é a deficiência no amor. E na igreja não é diferente. Se existe uma deficiência em praticamente todos os membros da igreja, independente da idade, independente do sexo, é a falta de amor. Então nós vamos falar sobre isso. Há 2 meses atrás nós falamos sobre o esfriamento. O amor tem se esfriado, é um cumprimento de uma profecia do Senhor Jesus. Jesus predisse que isso ia acontecer nos últimos dias, mas hoje nós vamos pegar mais alguns detalhes sobre esse grande problema, que é a falta de amor. Então, mais amor, por favor. Nós acabamos de ler esse texto, que é um texto muito conhecido, onde Paulo ele vai falar sobre o dom supremo, que é o amor. Mas, no capítulo anterior, no capítulo 12, ele vai fazer ali uma classificação de todos os dons espirituais, os principais dons do Espírito. Então ele fala da diversidade de dons, fala do corpo de Cristo, fala da igreja, que é um instrumento do Espírito Santo através de dons diversos. Mas, quando ele chega ali no final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: agora eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente. Agora eu vou revelar algo que é superior, que é muito melhor do que todos os dons que foram mencionados. E aí ele começa então a falar do amor. Então eu não sei se você concorda comigo, irmãos, olhem para mim. Eu não sei se você concorda comigo, mas nós vivemos em um mundo marcado por ódio, intolerância, um mundo marcado por brigas, violência. Quem concorda que está faltando amor no mundo de uma forma geral? Quem concorda que está faltando amor, inclusive, dentro da própria igreja, muitas vezes? Lembrando que a igreja deveria ser o local, ou deveria ser o grupo de pessoas que o amor jorra, flui naturalmente. E, infelizmente, isso não tem acontecido. Então nós temos visto nos noticiários guerras, brigas, desde brigas de torcida, brigas por política. Vemos também, principalmente para quem mora nas grandes cidades, brigas de trânsito. Vemos brigas de casais e muitas vezes os divórcios têm acontecido fora e dentro da igreja. Por quê? São resultado da falta de amor. Infelizmente isso tem acontecido em nosso meio, tem acontecido no meio daqueles que creem no Senhor Jesus, que acreditam na palavra de Deus, que sabem que Deus, Ele odeia o divórcio, Ele abomina o divórcio, mas mesmo assim tem sido uma realidade. Por quê? O amor, tirando as exceções, a gente sabe que nem todos os casos são da mesma forma, mas tirando as exceções, a maioria das famílias tem se destruído, a maioria dos conflitos, das brigas, das discussões, das divisões ocorrem por falta de amor. Isso é uma tragédia, mas é uma realidade. Então, nós vemos que, inclusive no meio dos crentes, crentes que não amam e não suportam os seus parentes e os seus irmãos em Cristo, e muito menos
os perdidos que estão no mundo, né? Se não consegue amar e suportar um parente ou um irmão da igreja, o que dirá suportar e amar aqueles que estão lá fora, perdidos no mundo? Não é? É pedir demais, né? É pedir muito para alguém que já tem dificuldade de amar aqueles que estão mais próximos. Imagina amar os que estão longe. Mas vamos lá. O primeiro ponto da mensagem é: o amor, o maior de todos os dons é o amor. Abra aí, pastor Rafael, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Mas eu queria que abrisse na tradução na linguagem de hoje. Eu li aqui, agora há pouco, na NVI, mas eu queria que colocasse na linguagem de hoje, para que ficasse bem claro. 1 Coríntios 12, 31, diz assim: por isso se esforcem para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Então lembre que Paulo, ele está falando de dom de profecia, ele está falando do dom de línguas, ele vai falar uma lista de dons. E ele, no final do capítulo 12, ele vai falar: olha, busquem, se esforcem para ter os melhores dons, os mais úteis, para que vocês sejam instrumentos de bênção na igreja. Mas, contudo, porém, agora eu vou mostrar um caminho superior, um caminho que é muito melhor, algo que é muito mais excelente. E aí entra o texto básico que nós acabamos de ler. Quando ele fala: ainda que eu fale a língua, as línguas de homens e dos anjos. Vocês sabem que há uma discussão muito grande no meio evangélico entre pentecostais e tradicionais. Os pentecostais acreditam que as línguas são línguas de anjos, o dom de línguas são línguas de anjos. Os tradicionais acreditam que o dom de línguas não são línguas de anjos, são línguas idiomáticas, são idiomas. Então a pessoa está falando em outros idiomas que são presentes na nossa geração. Então, quando eles leem Atos 2, quando eles percebem que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas estrangeiras que estavam presentes ouviam cada um na sua língua materna, eles acreditam que eram simplesmente idiomas. Então, Paulo, ele deixa aqui de uma forma tão clara que ele vai atingir tanto o tradicional como o pentecostal. Então ele fala: não importa se a língua é de homem ou se a língua é de anjo. Não importa. Você pode ter o dom mais bonito. Se não tiver amor, o que Paulo diz? É como um sino, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Eu queria que o irmão Rafael colocasse esse versículo 1 na NVB, que deixa bem claro, agora não sei se é na NVB ou na linguagem de hoje. Olha lá. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa. Eu acho que é na... Não, é essa mesmo. O sino que ressoa é um prato que estaria só fazendo barulho. Então, olha a explicação disso, porque muitas vezes fala assim: eu serei como um prato que retine, como o som de um instrumento musical. O que significa isso? Significa o seguinte: se você tiver o dom mais bonito que for, mas não for acompanhado de amor ao próximo, você só vai estar fazendo barulho. É só barulho. No reino de Deus, no mundo espiritual e diante até das pessoas que estão na igreja. Sem amor, qualquer dom é só barulho. E o Senhor não quer que a gente seja instrumento apenas de barulho. Você pode sim falar em línguas, mas o amor tem que estar presente na sua vida, porque o amor é o maior de todos os dons. Aleluia. Depois, meus irmãos, lá no versículo 13, olha o que diz o versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Lá no final, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então,
Primeiro ele compara ali, ele vai falar então sobre as línguas de homens e de anjos, depois ele vai falar sobre o dom da profecia no versículo 2, e depois ele vai falar sobre a caridade, ainda que você doe todos os seus bens aos pobres e até ofereça o seu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém. Sem amor, nada valerá. Não tem utilidade nenhuma. Qualquer dom espiritual sem amor não tem valor nenhum. Então, no final, ele vai dizer o seguinte: lá na frente vai sobrar a fé, a esperança e o amor. Vocês vão perceber que a fé, a esperança e o amor vão ser os mais importantes. Só que dentre esses três, o amor é o maior deles. Amém? Então, para você, amado irmão, que talvez não profetiza, não fala em línguas, talvez você não é usado para curar ninguém, talvez você não é usado para fazer sinais ou remover montanhas, meu irmão, tenha em mente que o amor é algo que toda a igreja pode ter. É algo que você pode deixar acontecer na sua vida de uma maneira que agrade a Deus. E entenda, esse dom não é menor, muito pelo contrário, ele é o maior de todos os dons. Aleluia! Olha o que diz Paulo em Gálatas 5:22. Além dele ter falado então em Coríntios sobre o amor em relação aos outros dons, em Gálatas 5:22, o texto muito conhecido, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E qual que é o primeiro fruto do Espírito? Vamos ler aí. Mas o fruto do Espírito é amor. Lembrando que eu já expliquei aqui, né? Como que você vai ter certeza que uma árvore é um pé de maçã? Como que você vai ter certeza? Se você vê uma maçã, né? Como eu falei, eu sei que tem especialistas, pessoas que já estão acostumadas, que até sem o fruto vê pela folha uma árvore, vê o formato da árvore, vê o tronco, os galhos, fala, isso aí eu sei que é uma macieira, é um pé de maçã, mesmo sem fruto. Mas olha que muita gente pode se enganar, existem árvores que são semelhantes, existem folhas que podem ser semelhantes. Então, para que você não tenha dúvida, você só vai ter certeza mesmo que a árvore é um pé de maçã no dia que você vê uma maçã. Se alguém falar para você é um pé de maçã e você vê uma laranja saindo dali, pode saber. A pessoa se enganou. Então, é pelo fruto, Jesus inclusive disse em relação aos fariseus, é pelo fruto que você conhece a árvore. E aqui ele está falando sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela. Quem tem aqui o Espírito Santo habitando dentro? Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Ou pelo menos já receberam o Espírito Santo? Amém? Agora, como que nós podemos ter certeza disso? Apenas pelo fato de que um dia eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu frequento a igreja, às vezes eu dou uns pulos, às vezes eu dou uns glória, às vezes eu tenho algumas manifestações do Espírito Santo. É assim que a gente vai descobrir que alguém é cheio do Espírito Santo? Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o fruto do Espírito, o resultado da ação do Espírito na vida de uma pessoa, a prova da existência do Espírito Santo dentro de uma pessoa, não são os dons espirituais, são os frutos. Porque em relação a sinais, maravilhas, a Bíblia fala que até o anticristo vai realizar sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos do Senhor. A Bíblia fala que quando Deus Ele quis usar algo ou alguém para falar com Balaão, ele usou ali o quê? Uma mula, uma jumenta, né? Depende da tradução, mas ele usou um animal. Então, o animal era cheio do Espírito Santo? Não, mas foi usado por Deus. Então, a maior evidência de que o Espírito Santo habita numa pessoa não é o dom espiritual. O próprio Jesus diz lá em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome eu falei novas línguas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. Sabe o que ele está querendo dizer?
não adianta ser usado por Deus. Tem que ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Só que nessa lista, o primeiro fruto que aparece, olha que interessante, qual é? É o amor. É o amor. Então não tem como fugir disso, por mais que você diga, mas é muito difícil. É sim, é. Amar é difícil, porque envolve paciência, envolve suportar. O que dá a entender é que praticamente todos os outros frutos dependem desse primeiro. Porque só vai ter paciência quem ama. Só vai ser bondoso quem ama. Então, é difícil, mas é extremamente necessário para qualquer seguidor de Jesus. Qualquer pessoa que diga que tem o Espírito Santo, ela tem que demonstrar isso através dos frutos do Espírito, começando pelo amor. Então, sem amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, o texto básico que nós vemos, sem amor, nada valerá. Você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, profetizar, você pode dar riquezas para os pobres, você pode oferecer o seu corpo para ser queimado. Sem amor, não vale nada. Mas aí você me pergunta, mas como alguém pode ajudar o próximo, dar riquezas para um pobre sem amor? Hoje está cheio de gente que está dando dinheiro aí, fazendo filantropia, fazendo obras de caridade, mas com motivações erradas. Então, nem sempre a caridade, nem sempre a ação social, ela é motivada pelo amor, às vezes é motivada pelo interesse. Às vezes é o interesse de melhorar a sua imagem, o marketing pessoal, às vezes é o interesse de ter algum tipo de benefício na Receita Federal, não é? Eu já vi instituições me ligar e falar inclusive isso, olha, se quiser a gente dá um recibo, porque aí, através dessa doação, você vai ter um abatimento ali no imposto de renda. Então, tem muita gente que pode dar fortunas para instituições de caridade, mas não motivada pelo amor, porque se preocupa com as vidas que estão ali precisando. Não, ela está se preocupando com o bolso dela. Eu quero pagar menos imposto, eu quero ter algum lucro, eu quero ter algum benefício. Interesses diversos que não são o amor. Então, mesmo ajudar o pobre, muitas vezes, se não tiver o amor, não vale nada. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém? O segundo ponto da mensagem aqui é muito interessante, porque inclusive os diáconos que estão fazendo o curso vão lembrar, tem um texto aqui que a gente acabou nem pegando e hoje você vai ouvir, a igreja inteira vai ouvir também. Então o segundo ponto é o amor e a lei. Abra aí em Mateus 22, 37, ainda não é esse texto, é o próximo, mas vamos abrir em Mateus 22, 37, na NVI. Esse é muito conhecido, né? Jesus vai falar, aparece em praticamente todos os evangelhos. Mateus 22, 37 diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 38 até o 40. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Jesus disse toda a lei e os profetas, ele está querendo dizer todo o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias. Todos esses livros estavam falando sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então não adianta você seguir várias regrinhas do Antigo Testamento se você não entender que o princípio de todas elas era o amor a Deus e o amor ao próximo. Se você não ama a Deus e você não ama ao próximo, não adianta seguir. Aliás, hoje nós estamos na nova aliança, você realmente não deve seguir a maioria das leis, com exceção dos princípios dos 10 mandamentos. Mas as leis cerimoniais, as leis civis, que eram mais de 600 lá no Antigo Testamento, era para o povo de Israel, era para o povo judeu, que viveu num contexto completamente diferente. Inclusive, nem os judeus hoje vivem tudo aquilo que eles viveram naquela época. Então, não faz sentido nós vivermos ainda com princípios antigos.
Agora, olha o que diz Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8, nós vamos ler até o verso 10. Carta de Paulo aos Romanos, aos cristãos de Roma, capítulo 13, verso 8. Olha o que diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Tem um texto mais claro do que esse? Com tantos detalhes? Paulo está falando com todas as letras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, está dizendo o que Deus estava querendo dizer para você quando ele disse: não mate, não adultere, não cobice, não roube. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você gostaria de ser roubado? Você gostaria de ser traído? Você gostaria de que alguém ficasse cobiçando, desejando as coisas que você tem? Tipo o olho gordo, né? Você gostaria? Então não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Porque quando você ama, você está praticando toda a lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Foi isso que Jesus disse. Para você que muitas vezes não entende, fala, mas nossa, é tantas leis. E são textos tão difíceis muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento. Tem coisas que eu não entendo. Mas quem disse que você precisa entender tudo profundamente? Você só tem que entender o princípio, o resumo de tudo aquilo que foi escrito é: ame o seu próximo como a ti mesmo. É interessante que Paulo não coloca aqui amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus coloca, né? Paulo coloca só: ame o próximo como a si mesmo. E nós vamos entender o porquê. Porque uma coisa já está ligada à outra. Olha o que diz João, em 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João, não é o Evangelho de João, são as epístolas, né? São 3 epístolas de João. A primeira carta de João, 1 João capítulo 4, versículo 20, nós vamos até o versículo 21. Se alguém afirmar, está lá no telão, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Será que não é por isso que o apóstolo Paulo diz? Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Paulo, ele resumiu em 1. Mas João explicou, ele falou assim: não tem como você dizer que ama a Deus sem amar o próximo. Uma coisa está ligada à outra. Quando você ama a Deus, você vai amar o próximo. É a maior incoerência, é a maior contradição alguém dizer: não, Deus é tudo para mim, Ele eu amo com todas as minhas forças. Quando o seu próximo está diante de você, às vezes te ofende, às vezes faz alguma coisa que você não gosta, e você não tolera, você não suporta, você quer revidar na mesma moeda, você não tem misericórdia, você não perdoa, você não faz o bem ao seu próximo, você fala muitas vezes: não, cada um com os seus problemas. Quem pensa isso, cada um com os seus problemas, meu irmão, não entendeu nada. Por quê? Só tem como amar a Deus amando ao próximo. Então, Paulo diz: quem ama não pratica o mal. Quem ama vai sempre pensar em beneficiar, em ajudar, em acrescentar no seu próximo. Quem ama vai fazer para o outro apenas aquilo que gostariam que fizessem para ele. Então, quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Por isso que Paulo fala, em Gálatas: contra estas coisas não há lei. Não tem como a lei pegar você, te acusar, te condenar quando você ama o próximo. Não tem como a lei
de Moisés pegar você quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter outros deuses além dele. Você não vai fazer imagens, se curvar diante de imagens, porque você só adora a Ele. Quando você ama a Deus e você ama o próximo, você jamais vai pensar em prejudicar, mesmo que você tenha sido prejudicado. Porque como diz aquela frase que não é bíblica, né? Cada um só dá aquilo que tem, não é? Ah, mas o fulano puxou o tapete para mim. O fulano fez uma coisa terrível para mim. Ué, mas ele deu o que ele tinha e você vai fazer a mesma coisa? Então significa que você também tem a mesma coisa. Inclusive Jesus fala, né? A boca fala somente aquilo que o coração está cheio. É do nosso coração que vem as coisas mais terríveis muitas vezes. Se o nosso coração está cheio de amor, na nossa boca vai sair o quê? Amor. Agora, se está cheio de sujeira, podridão, da nossa boca vai sair sujeira. Palavras que matam, palavras que derrubam e jamais palavras que edificam. Então, ficou clara essa questão do amor e a lei. Quando você ama, meu irmão, você não precisa ficar preocupado com lei, com mandamento. Por quê? Porque você cumprirá a lei, você cumprirá os mandamentos. Quando Deus está acima de tudo e quando você se preocupa com o próximo, assim como você se preocupa com você, você tem cumprido a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último ponto, é o ponto em que nós vamos realmente gastar mais tempo. A principal característica do verdadeiro cristão. 1 João capítulo 4, versículos 7 ao 8. Olha aí. 1 João 4, verso 7. Está lá no telão. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá certo? Então, como que alguém vai provar que nasceu de Deus, que é filha de Deus? Como que alguém vai provar que é um seguidor de Jesus? É pela roupa que veste? É porque fala igual aos crentes? É porque leva uma Bíblia debaixo do braço? É porque de vez em quando se ajoelha para orar? Não. É amando uns aos outros, porque Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Ah, mas você não conhece a pessoa, você não sabe como que é o meu vizinho, o meu parente, você não sabe, falar é fácil, mas fazer, você não sabe o que você está falando. Eu posso até não saber exatamente o que está acontecendo com você, mas eu sei do que está escrito na palavra de Deus. Só vai ser nascido de Deus, só vai conhecer a Deus a pessoa que ama o seu irmão, o seu próximo. E Jesus ele vai além, porque ele não diz para amar apenas os seus parentes, os seus amigos, ele vai muito além, ele fala, amem os seus inimigos, amem aqueles que muitas vezes se levantam para te prejudicar, aqueles que te amaldiçoam, aqueles que muitas vezes caluniam, falam coisas ao seu respeito que não aconteceu, aqueles que muitas vezes se levantam para tentar destruir a sua reputação, a sua imagem, destruir a sua moral, a sua dignidade. Ame, faça o bem. Se o seu inimigo tiver fome, diz lá em Provérbios, o apóstolo Paulo repetiu também, se o seu inimigo tiver fome, deixa ele passar fome, que morra, vai embora logo, desgraça, é isso? Não, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Em outras traduções mais atuais diz, você vai fazer ele ficar vermelho de remorso e vergonha, porque ele estava esperando que você revidasse o mal que ele fez com o mal, mas você revida o mal com o bem. Então, a principal característica do verdadeiro cristão não é a roupa, não é a Bíblia debaixo do braço, não é se você se ajoelha, não é se você canta louvores, não é se você ora bonitinho, é se você ama o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, você está demonstrando, não apenas com palavras, mas com ações, que você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite?
Amém? Então o amor vai começar a fluir, aleluia. Você vai começar a suportar, os irmãos vão começar a pisar no teu calo. E você vai falar, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. E sem ironia, sem sarcasmo, mas sinceramente, porque isso só acontece na vida da pessoa que é cheia do Espírito de Deus, da pessoa que tem o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Amados irmãos, quem ama faz o bem, cuida, protege, alimenta, veste, visita. Não tem como a gente falar que ama, sendo que a gente está sempre distante, sem saber o que está acontecendo. Quem ama se movimenta, levanta o braço, levanta a mão para ajudar, para socorrer. A exemplo do bom samaritano, que foi um tapa na cara de todos aqueles que se declaravam povo de Deus. O povo judeu, na parábola, representado pelo sacerdote e pelo levita, viu o homem caído lá, foi assaltado, espancado. Eles viram e fingiram que nem viram. Aí chegou o samaritano, que não era nem raça eleita, não era povo santo, exclusivo, não fazia parte da comunidade de Israel. Para o povo judeu, era como se fosse um ímpio. Ele parou, ajudou, tratou das feridas, enfaixou, levou para o hospital da época, pagou as despesas e falou, se tiver mais despesa pode pôr na minha conta. Então Jesus falou, quem foi o próximo? Quem que amou, na verdade? Quem foi o verdadeiro cristão? Então, amados irmãos, para nossa vergonha, muitas vezes, pessoas que nem são batizadas, pessoas que nem tomam ceia, pessoas que nunca fizeram uma oração aceitando a Jesus, muitas vezes eles estão lá, socorrendo, ajudando as pessoas lá fora. Eles veem um necessitado, eles veem uma pessoa que está aflita, passando por tribulação, ele para ouvir, ele para entender, ele se oferece para ajudar. E nós muitas vezes estamos aqui preocupados com a nossa própria vida, buscando somente os nossos interesses. Isso é uma vergonha, porque o verdadeiro cristão, ele ama o seu próximo e assim demonstra que conhece a Deus, que é nascido de Deus, que é filho de Deus. Vamos ver aí João 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Jesus, ele vai, entre aspas, criar um novo mandamento. O que será esse novo mandamento? Olha lá. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos combinar uma coisa aqui, igreja. Nós somos a igreja, certo? Não somos a única igreja. Só existe uma igreja, em se tratando a igreja de Cristo, só existe uma. Mas essa única igreja está espalhada em várias igrejas locais. Nós somos apenas uma dessas igrejas locais. Mas nós somos parte da igreja. Somos a igreja do Senhor. Só que, vamos combinar uma coisa. Nós queremos ganhar almas, não queremos? Quem quer ganhar almas para Jesus? Ou você está satisfeito em saber que você vai para o céu? Está tudo certo. Os outros, né? Não, nós queremos ganhar almas, queremos ver o céu sendo povoado e queremos saquear o inferno, queremos tirar as almas do inferno e levá-las para perto de Deus. Mas vamos combinar uma coisa, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. As pessoas só vão saber que nós somos igreja, não é porque tem uma placa ali de igreja, não é porque o templo, o prédio tem cara de igreja, não é porque a gente canta louvores bonitos, não é porque nós abrimos a Bíblia e fazemos uma pregação bonita, não é, meu irmão. Eles vão saber lá fora que nós somos igreja, que somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Amém? Eu sei que ninguém gosta de fazer isso que eu vou pedir agora, vieram muitas vezes traumatizados de outras igrejas, mas eu queria que você olhasse para o irmão que está ao teu lado. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, olha, você precisa me amar.
E eu também preciso te amar, fala para ele. Amém? Fala só mais a última coisa. Porque é a única forma das pessoas saber lá que nós somos realmente discípulos de Jesus. Não tem outra forma das pessoas saberem que nós somos igreja, que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo. Não tem outra forma deles saberem que aqui existem discípulos de Jesus, a não ser pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então, quem ama vai saber o que está acontecendo na vida do seu irmão. Se o seu irmão está passando necessidade, somos nós que temos a responsabilidade de ajudar, meu irmão. Aleluia. E se o seu irmão fizer alguma coisa que você não goste, você por amor vai perdoar. Você vai ter misericórdia. Lembra da oração do Pai Nosso? Quem gosta da oração do Pai Nosso? Oh, aleluia, a oração do Pai Nosso é uma maravilha, né? Principalmente aquela parte que fala, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Depois ele terminou a oração e ele explica só essa parte. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. É maravilhoso saber que o Senhor amou o mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória, aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou. Como é bom saber que Deus nos ama. E Ele nos amou de uma forma tão grande que Ele não poupou o seu único Filho, antes entregou por nós. É ótimo saber disso, né? Mas deixa eu contar uma boa nova, uma boa notícia para você. Ele te amou primeiro, para que você passasse a amar também o seu próximo. Ele perdoou as suas dívidas, os seus pecados, a condenação que estava sobre você não está mais, está agora. Foi removida lá na cruz, Jesus levou sobre si a nossa condenação, a nossa culpa. Oh, glória, aleluia! Mas Ele quer que você faça a mesma coisa com o seu próximo. Seu próximo te ofendeu? Seu próximo fez alguma coisa que você não gostou? Seu próximo te prejudicou? Seu próximo falou alguma coisa que você não gostou? Perdoa, tenha misericórdia, porque o Senhor teve misericórdia de você. E tem muitas parábolas que Jesus mostra isso de uma maneira muito linda, né? Quando ele fala aquela parábola de um homem que tinha uma dívida enorme com o rei, e o rei falou assim, olha, ou você me paga ou eu vou ter que te prender, você e sua família. E ele suplicou, Senhor, por favor, me ajuda, me perdoa, tem misericórdia de mim, é muito alta essa dívida. E de tanto ele clamar por misericórdia e perdão, o rei perdoou a sua dívida. Ele sai contente, feliz, e encontra um homem que tinha uma dívida pequenininha com ele. E ele fala, pague agora tudo que você me deve. E o homem fala da mesma forma, por favor, tenha misericórdia de mim. Não vou ter não quero saber não. Na hora de você gastar, foi bom, né? Agora me paga o que você me deve. Mas, por favor, eu tenho filhos. Não quero saber. Pode pagar. Você está errado. Senão, opa, guardas, manda prender esse safado. E mandou prender. Quando o rei ficou sabendo, o que aconteceu, amado irmão? Uma parábola linda que fala sobre a dívida enorme que eu e você tinha com o Senhor. E o Senhor perdoou. Então, por que a gente vai prestar atenção nos errinhos bobos, nas coisas pequenininhas que as pessoas fazem para a gente? Vamos perdoar, porque o erro que as pessoas têm com a gente é pequeno, é minúsculo perto da dívida enorme que nós tínhamos com Deus. E o Senhor perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Perdoa, meu irmão. Tolera, releva, faça o bem, mesmo que a pessoa te fez o mal. Por quê? Porque assim todos vão saber que nós somos discípulos do Senhor. Assim vamos demonstrar, não apenas com palavras, mas com atitudes, a verdadeira característica do verdadeiro cristão. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, eu queria que o pastor Rafael colocasse na tradução King James atualizada, uma das versões mais fiéis ao original. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração.
Vamos ler de novo. Considerando, pois, que vocês já têm a sua vida purificada pela obediência à verdade, que te leva ao amor familiar, aquele amor fraternal, sem fingimento, sem hipocrisia, com sinceridade. Amem uns aos outros, amai uns aos outros de todo o coração. Você já foi purificado por obedecer à verdade do Evangelho. Jesus te purificou, o sangue dele te purificou. E essa purificação te leva, te conduz ao amor, o amor da grande família que nós somos como igreja. E um amor que não é um amor fingido, mas é um amor verdadeiro. Então, por isso, amem uns aos outros de todo o coração. Não é de qualquer jeito, é de todo o coração. Muitas vezes é com esforço, é com dedicação, é com dificuldade. Mas é difícil esse irmão. Ame de todo o coração. Porque o Senhor já te purificou. Aleluia. O Senhor já te perdoou. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Aliás, desculpa, 1 João capítulo 3, versículo 18, antes de nós lermos Tiago. 1 João capítulo 3, versículo 18, coloca na linguagem de hoje, para melhor entendimento. 1 João 3, 18, diz o seguinte: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Então, falar que amo uma pessoa, dizer eu te amo, já está banalizado, né? A gente vê aqueles casais apaixonados, né? Eu já fui um deles, claro, né? Ainda sou, só que agora é uma paixão mais consciente, não é uma paixão cega. Mas quando a gente está no início do namoro, tem gente que uma semana de namoro, às vezes no primeiro dia de namoro, ai, mas eu te amo. O calo nem apertou. Não aconteceu nada ainda para você realmente demonstrar que você ama, mas a gente tem uma facilidade de falar, né? Eu te amo, eu te amo. Mas que o nosso amor não seja só de palavras ou só de conversa fiada. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de atitudes, de ações. Na hora que a pessoa está precisando, seja de uma ajuda ou seja do próprio perdão, é nessa hora que você vai demonstrar que você ama uma pessoa. Então, deixa eu contar um outro segredo para vocês aqui. Fica só entre nós aqui e o mundo inteiro que talvez possa assistir. Amados irmãos, igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente problemática, é lugar de gente doente, é lugar de gente que precisa de perdão e misericórdia, é lugar de gente que é pecadora. Não é porque uma pessoa entra na igreja, passa pelas águas do batismo, ela se torna perfeita no outro dia, no dia seguinte. Não. Igreja é lugar que muitas vezes as pessoas comparam com hospital. É lugar de gente que está fazendo tratamento. Estão em obras. Desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor atendê-los. Então, igreja é lugar de pessoas que estão se aperfeiçoando, que estão querendo melhorar, mas ainda não são perfeitos, ainda não melhoraram, ainda não chegaram à estatura de varão perfeito, não chegaram no nível de Jesus, e talvez somente quando a gente chegar na glória mesmo que a gente vai estar nesse nível. Até chegar esse dia, eu vou ser imperfeito. Sinto te dizer, mas muitas vezes eu vou te decepcionar. Eu não quero fazer isso, mas eu vou te decepcionar. E eu tenho certeza que muitos de vocês também vão me decepcionar. Mas não é aí que entra o verdadeiro amor. Não é aí que nós entendemos que o amor, ele tudo suporta, ele tudo espera, ele tudo crê. Não é aí que nós entendemos que nós temos que ter misericórdia. Porque se todo mundo for perfeito, não precisa de amor. Pelo menos o verdadeiro amor, né? Último texto, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Agora coloca na sua tradução favorita, irmão Rafael. NVT. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler na nova versão transformadora, uma tradução fiel aos originais, só que ela é um pouco mais atualizada, uma linguagem mais fácil. Diz o seguinte: se algum de vocês afirma ser... Mas antes de ler, eu queria perguntar, quem aqui segue uma boa religião? Levanta a mão. Quem segue uma boa religião?
Ninguém. Vocês não seguem uma religião? Por exemplo, evangélico é uma religião, não é? Católico, espírita, existem várias religiões. Qual que é a nossa religião? Somos evangélicos, né? Então é uma religião, sim ou não? Tá bom, agora vamos ler. Tiago 1,26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas, vamos esperar, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tiago 1,26. Olhe para a tela. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor. Não, olha, minha religião é a melhor, eu já estou garantido, porque minha religião é perfeita, eu sou o melhor, né? Sou evangélico raiz, creio na Bíblia. Você é religioso, mas se você não controla a língua, você está enganando a si mesmo, a sua religião não tem valor nenhum. Não adianta a gente dizer que é cristão, não adianta a gente dizer que é evangélico, não adianta a gente dizer que crê na Bíblia. Se a gente não consegue controlar a nossa boca, estamos nos enganando e a nossa religião não tem valor. Versículo 27. Você quer saber qual é a verdadeira religião? A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se você não prestou atenção em nada até esse momento, eu queria que você prestasse atenção nesse último texto. A religião pura e verdadeira é cuidar dos necessitados e não se corromper pelo mundo. Se você é uma pessoa que pensa no próximo, que ama o próximo, que faz o bem sem olhar a quem, e que não se contamina, apesar de estar no mundo, apesar de muitas vezes andar no meio das trevas, mas você não deixa as trevas entrar em você, você não deixa as trevas te influenciar, pelo contrário, você é luz no meio das trevas, então você realmente pratica a verdadeira religião. Amém? Para concluir, eu quero dizer o seguinte: Deus é amor. Quem crê que Deus é amor? Jesus nos amou se sacrificando. Quem crê que Jesus demonstrou seu amor na cruz? O resumo da Bíblia é o amor, de acordo com Jesus, de acordo com Paulo, de acordo com praticamente todos os apóstolos. O resumo da Bíblia é o amor. Então, se você é filho de Deus, seguidor de Jesus, e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então ame o próximo como a si mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tinha até um personagem, né? O Baby. Você precisa me amar. Quero dizer para você, irmão, você precisa me amar. E eu também tenho que te amar. Você tem que amar cada um que está aí do seu lado. Você tem que amar os seus parentes. Você tem que amar os seus vizinhos. Você tem que amar as pessoas que torcem para um time diferente do seu, que tem uma preferência política diferente da sua. Você precisa amar. Você não vai fazer o bem somente para aqueles que fazem o bem para você, porque até os pagãos fazem isso. Não, o Senhor nos chamou para ser como Ele. Ele, sendo santo e puro, teve misericórdia de nós. Nós devemos ter misericórdia de todas as pessoas. Feche seus olhos. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Entendemos, ó Pai, entendemos que precisamos de mais amor. Vivemos num mundo, Senhor, cercado de ódio, de intolerância, Senhor. E muitas vezes vemos isso acontecer dentro das próprias igrejas, mas nós não queremos ser assim. Não queremos que isso seja uma realidade aqui em nosso meio, Senhor. Queremos ver, Senhor, ó Pai, famílias, Senhor, que se amam, casais que se amam, filhos que amam os pais, pais que amam os filhos. Queremos ver, Senhor, ó Pai, cunhados, sogros, sogras, genros, Senhor, se dando, Senhor, se amando, se suportando, Senhor. Queremos ver, Senhor, as pessoas amando os seus vizinhos, mesmo aqueles que muitas vezes não vão com a cara. Ah, mas ele não vai com a minha cara, eu não fui com a cara dele. Não existe isso dentro daqueles que fazem a Tua vontade. Nós sabemos, ó Pai, nos capacita, Senhor, a ter um amor não fingido, um amor sem hipocrisia, um amor, Senhor, ó Pai, que envolve atitude, que envolve, Senhor, ações de graça, Senhor, em nome de Jesus. Faz dessa igreja uma igreja de amor.
Faz deste povo, de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, uma fonte, Senhor, ó Pai, uma fonte do Teu Espírito. O Senhor disse, aquele que crê em mim, de dentro dele fluirão rios de água viva, Senhor. Rios que dão vida. E eu creio que quem tem o fruto do Espírito, o primeiro fruto que é o amor, vai sempre promover vida, vai sempre edificar, vai sempre abençoar, jamais amaldiçoar, jamais pagar na mesma moeda, porque dentro de nós não há espaço, Senhor, não há espaço para rancor, ressentimento, ódio, vingança. O Senhor disse, deixai a vingança com o Senhor. Oh Senhor, tira de nós, Senhor, este senso de justiça própria. Tira de nós, Senhor, ó Pai, a ira descontrolada, a cólera. Tira de nós, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, essa vontade que nós temos, Senhor, de muitas vezes derrubar, exterminar. Muitas vezes as pessoas fazem até oração para que o Senhor leve. Oh, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, está começando, Senhor, está começando uma obra, Senhor, de avivamento que vai ser acompanhada, Senhor, não de histeria, de gritos, de pulo, mas de pessoas que amam verdadeiramente umas às outras, amam os perdidos, amam aquele que muitas vezes faz até o mal. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que está chegando o tempo onde as pessoas vão realmente ter o coração quebrantado, vão, Senhor, ter misericórdia, vão perdoar. Em nome de Jesus, Senhor, faz dessa igreja uma igreja forte no amor. Ajuda, Senhor, a promovermos, Senhor, unidade. Quem ama não fala mal do próximo. Quem ama não pensa em ver o próximo perdendo. Quem ama não se irrita quando vê o próximo sendo abençoado, mas se alegra. Em nome de Jesus, Senhor, coloca dentro de cada um de nós o amor verdadeiro, o amor puro, o Teu amor. Queremos amar as pessoas da mesma forma que o Senhor nos amou. E o Teu amor foi sacrificial. O Senhor se sacrificou por nós, Senhor. Não foi um amor só de palavra, só de teoria. Foi um amor de atitude. E uma atitude sacrificial. Uma atitude que envolvia trabalho intenso, dedicação intensa. Oh Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, Senhor. Faz da comunidade evangélica do Servinho, Senhor, o lugar, ó Pai, onde existe um povo, Senhor, amoroso. Um povo, Senhor, que tem o fruto do Espírito. Um povo, Senhor, ó Pai, que é nascido do Senhor verdadeiramente, que é filho de Deus. Um povo que é verdadeiro, Senhor, são verdadeiros discípulos do Senhor. De modo que as pessoas nos vejam, de modo que as pessoas olhem, Senhor, e não vejam cada um de nós, mas vejam o Senhor através de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, capacita, ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a perdoar. Ajuda o Teu povo, Senhor, a ter misericórdia. Ajuda o Teu povo, Senhor, a vencer a própria carne, o próprio ego, o próprio orgulho. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é a minha oração, Senhor. É a minha oração, é a oração de todos nós. Sem Ti nada podemos fazer, precisamos de Ti, Senhor. Vem Espírito Santo, vem gerar em nós os frutos, começando pelo amor. Gera, Senhor, em cada um de nós o fruto. Queremos sim os dons espirituais, queremos a manifestação, Senhor, da Tua glória, mas muito mais queremos o fruto do Espírito, Senhor. Não nos contentamos em apenas ser usados pelo Senhor. Queremos pertencer ao Senhor. Queremos ser aqueles que vão ouvir: entra na alegria do Teu Senhor, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu tive nu e você me vestiu. Estive enfermo e preso e você foi me visitar. É esse, Senhor, Pai. Essa é a frase que nós queremos ouvir, Senhor. Então nos capacita, Senhor, a viver o amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Acredite em mim, essa palavra serve para mim e serve para todos vocês e para muita gente que nem está aqui. Amém? Essa palavra serve para todos nós, porque todos nós temos deficiência no amor. Mas isso vai mudar, isso já mudou a partir de hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Dê lugar ao Espírito Santo, leia mais a Bíblia, meu irmão. Ore mais, e o Senhor vai te ajudar a amar, a suportar,
até os seus inimigos. Amém? Senhor, leva o teu povo, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua proteção, cheios do teu amor, cheios da tua graça, cheios de paz, em nome de Jesus. Ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Vai em paz, Deus te abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus.